Eu decidi que eu vou fazer doutorado, mas eu não vou fazer dessa vez no escuro. Por que eu falo isso? Porque lá em 2023, quando eu ainda nem estava direito aqui na Dama, a Dama estava, né, incipiente, ainda era a Esté sozinha fazendo a mentoria e eu ajudando ela com um pouquinho aí de força de trabalho, mas ainda nem era sócia da Dama. Eu prestei o doutorado e eu estava muito perdida, estava muito no escuro, não estava entendendo o que eu tinha que fazer, que estratégia adotar. Prestei e não passei, foi um choque. Falei, nossa, vou deixar quieto, vou deixar isso para o futuro. E este é o vídeo que eu inauguro a minha série de um vlog aí aqui da Dama, para você acompanhar minha jornada em direção ao doutorado. Fiz várias mudanças, né, várias escolhas a partir de muitas coisas que eu fui aprendendo aqui com a Esté sobre o que é, né, este prestar o doutorado, que já é um passo para além, né? Tem um mestrado na FGV Direito de São Paulo, né? Mas a ideia é que o doutorado é bem diferente, né? O doutorado acaba sendo um fruto de tudo aí do que você sempre gostou de pesquisar ou sempre se interessou e nunca teve essa coragem de ir atrás. E é por isso mesmo que eu estou saindo do direito, eu estou indo para um outro departamento, estou, né, fazendo várias mudanças e eu quero te convidar para me acompanhar aqui nessa jornada que eu vou fazer esses vídeos aí, provavelmente mensalmente, para a gente poder ir te mostrando como que é realmente esse processo que a gente fala para o pessoal fazer aqui na Dama, né? De escolha, de reflexão, de diagnóstico e de construção de projeto. Então, eu já me apresentei um pouquinho, né? Eu sou mestra pela FGV Direito de São Paulo, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, né? Que é essa empresa de mentoria de escrita e pesquisa acadêmica que te apoia na entrada do seletivo, né? No mestrado, doutorado ou na saída, né? Do mestrado, doutorado. Então, o pessoal que está querendo qualificar ou defender, a gente ajuda nessa escrita, desenvolvimento da pesquisa também. É um processo muito gostoso quando a gente está com um pessoal que está interessado, que está realmente atrás de botar a mão na massa, fazer pesquisa. É um prazer que a gente tem aqui ajudar o pessoal. E eu espero que vocês vejam aqui esse processo por mim, né? Como eu tô tentando deixar esse processo o mais leve possível, mais equilibrado possível, mas também de uma forma estratégica, né? Importante para a gente poder prestar esse seletivo. Então, começando do começo, qual é a maior estratégia que a gente fala para você fazer quando você está querendo prestar um mestrado ou doutorado e o que eu estou fazendo? É olhar para o ambiente, entender aonde você quer estar e não só se você quer ser uma mestranda ou uma doutoranda. Eu, claro, quero ser uma doutoranda, mas aonde? Eu tinha prestado anti-FGV porque era onde eu tinha feito mestrado, eu pensei em tentar continuar com o mesmo orientador, não deu muito certo. Por quê? Porque eu fui entender que o ambiente, por mais diverso que seja na FGV, eu ainda tinha que me restringir o direito e eu não queria mais me restringir ao direito. Eu quero mudar essa área, eu quero oxigenar um pouco a minha pesquisa, quero estar em contato com outras pessoas de outras áreas. E eu percebi que tem um programa que, na verdade, eu já conhecia, porque o meu ex-chefe na FGV, por 8 anos, ele fez um doutorado lá, que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Ele fez, mesmo sendo um professor de direito, ele fez o doutorado lá, falou sobre venture capital, né? Outras coisas que não tem nada a ver comigo, mas o importante é perceber que esse departamento, eu já tinha percebido com ele e com uma ex-colega de trabalho também, que nem é do direito, mas ela estava lá no ambiente do direito, porque ela tem esse pezinho aí nesse departamento que a gente chama de DPCT. A ideia é que o DPCT ele é tão diverso que não tem basicamente que quase ninguém que tem uma trajetória única aí no DPCT. Cada pessoa é de um lugar. A gente tem sim pessoal do direito, é um pouquinho, mas a gente tem algumas pessoas. A gente tem ciências sociais, a gente tem comunicação social, a gente tem até engenheiros, químicos, né? E é muito interessante perceber como a gente precisa dessa diversidade para pensar a política científica e tecnológica. Então, eu já comecei a pensar, né? Será que pode ser um programa legal para me aproximar, já que eu sempre gostei dessa interdisciplinaridade, né? Essa oxigenação da pesquisa para fora do direito. Então, como eu me senti no mestrado tão reclusa, né, tão restrita a uma pesquisa que tinha que ser normativa, tinha que ser jurídica, falei, que tal, né, agora que eu não passei no doutorado lá em 2023, que tal pensar um doutorado aí fora do direito? E a ideia é que para diagnosticar esse ambiente, eu não só conversei com essas pessoas que eu já conhecia do programa,
Mas eu fui ver no site da Unicamp que lá tem o programa de aluno especial, que eles chamam de estudante especial. Achei muito legal essa oportunidade. Vi que é bem aberto, tinham várias disciplinas que tinham vagas para você se inscrever. Me inscrevi no fim do ano passado, em 2025, e percebi que o seletivo foi quase que nada de seletivo. Foi basicamente uma inscrição que eles já me aprovaram logo de pronto, né? Depois que fechou o prazo das inscrições. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar nesse ambiente, né? De poder começar a fazer essas aulas. Inclusive, eu acho que eu estou na terceira aula, talvez quando o vídeo tiver saído já vou ter tido a quarta aula aí desse curso. Mas eu achei muito legal que eu achei um curso que era um pouquinho mais próximo da minha realidade. Então eu não me senti tão fora, né? Tão um peixe fora d'água. É um curso sobre governança. E, no final das contas, a gente fala muito sobre direito, né? A gente fala muito sobre regulação, como que a gente cria leis, como que a gente faz um processo de criação de leis de forma mais democrática, com participação dos experts. Quem são esses experts que têm a legitimidade de, né, falar o que vai ser a produção científica? Enfim, vários pontos muito legais. Percebe que eu já estou bem animada com esse curso. Mas o interessante é ver que eu tô lá participando dessa disciplina como aluna, então eu já vou, né, adiantar uns créditos, caso eu consiga passar esse ano, mas também é legal que eu já estou me apropriando um pouco da lógica que eles têm na discussão, já estou pensando, né, em autores e tendo contato com esses autores para poder usar no meu projeto, né, construir conhecimento a partir dessa bolha que eles sempre lidam, né, e usam para discutirem, construírem seus conhecimentos, mas também eu estou tendo oportunidade para poder conversar com os meus alunos amigos, né, alunos do mestrado e doutorado. Então eu vou jogando uns verdes, perguntando, né, algumas coisas sobre o seletivo, já entendi algumas coisinhas sobre o seletivo que você não consegue entender a partir da análise do edital. Então achei bem legal que eu já consigo ter essas dicas, não só sobre a área em si, mas também o seletivo. Só por eu estar lá, só por eu estar do lado de uma pessoa que está no doutorado, perguntar como é que foi o seletivo para ela. Então foi bem bom, já está sendo muito bom, eu ainda nem completei o curso, realmente para poder me ajudar e abrir esses olhos, né, para essa área nova que eu estou querendo me inserir. Além disso, por eu estar lá como aluna, apesar de especial, eu estava como aluna, eu tive a oportunidade de conhecer também um pouco a comunidade de alunos e professores indo na semana de abertura do programa. Achei muito legal que foi a primeira semana de abertura deles, assim, eles têm acho que 30, 40 anos de programa, mas finalmente eles fizeram a primeira semana de abertura do programa que acaba sendo comum, né, em algumas outras faculdades, pelo menos na FGV que eu fiz mestrado era bem comum, mas eu achei muito legal, porque eu pude participar desse momento de celebração, né, todos os professores estavam super orgulhosos, felizes de estarem lá nessa primeira semana, e eu fui vendo, né, eu pude participar de um dos 3 dias que teve de evento, e nesse primeiro dia que foi a abertura, foi interessante de ouvir um pouco da vice-diretora, do chefe de departamento, né, então é legal que você começa a colocar o nome e a carinha das pessoas para já entender quem são essas pessoas, já começa a mapear aí que tipo de pesquisa que o pessoal discute, então que tipo de temas que estão sendo levados até esse tipo de evento, porque é um evento de destaque, né, sobre a pesquisa, sobre a agenda de pesquisa deles. Então foi interessante também ter esse acesso. Eu, provavelmente, como pessoa que só estou olhando o seletivo, provavelmente nem pensaria em olhar para o Instagram do departamento que lá eles estavam divulgando que esse evento era aberto. Então eu não precisava ser aluna para poder entrar nesse evento, para poder participar lá na Unicamp presencialmente do evento. Mas eu não teria nem sabido que isso ia acontecer, porque eu nem ia pensar em olhar o Instagram. Então, é esse tipo de coisinha que é interessante quando a gente tem a oportunidade de estar presente no lugar que a gente quer entrar, que a gente quer virar mestrando ou doutoranda. E eu quero que você já aprenda aí com esses meus erros que eu ia cometer se eu não fosse aluna especial. Então, investigue não só o site do departamento, né, da faculdade que você quer entrar, mas entre no Instagram, entre no LinkedIn, dá uma olhadinha, tenta até ver se você tem algum conhecido aluno lá, ou até mesmo tentar entrar em contato com esses alunos via LinkedIn, para poder tentar se inserir um pouquinho nessa lógica, conversar com as pessoas, que isso vai ajudar muito a ter essa visão geral aí, porque você vai estar ouvindo da fonte, né, de quem acabou de passar, que acabou de entrar, ou que entrou no ano passado. Então é uma experiência realmente única.
E lembrar também que, por mais que você queira muito fazer o aluno especial, você ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte de universidades públicas. Então, claro, a gente normalmente pede, né, para você enviar um e-mail perguntando se tudo bem, porque às vezes a pessoa fica, né, pô, você apareceu aqui do nada, tá querendo ser aluna, ouvinte. Então, conversa antes com o orientador, ou orientadora, professor ou professora, só para poder garantir que a pessoa não vai te olhar com maus olhos, mas é um jeito também legal de você se inserir mesmo sem o certificado de aluno especial, pelo menos você tem esse acesso físico, né, a pessoas, a discussões, que você não teria de qualquer outra maneira. Então é isso de começo aí de vlog. Eu te faço um convite para conferir o próximo vídeo no mês que vem, provavelmente, que eu vou falar um pouco mais sobre o seletivo, sobre as coisas que eu já descobri aí em contato com essas pessoas, e que é a primeira etapa quando a gente tem que pensar que a gente quer prestar um mestrado ou um doutorado, que é entender qual vai ser a lógica do seu ano, organizar esse cronograma, entender que documentos você tem que ir atrás, se você já não tem tudo, e começar a pensar um plano de ação, né, uma estratégia para daí começar a construir o projeto. Eu tô com essa calma porque o meu projeto ele vai ter que ser entregue lá para outubro, acho que até depois, se eu não me engano, porque eu acho que as inscrições começam em outubro para novembro. Então, eu não vou correr com isso, com a construção do projeto. Eu poderia já falar, por exemplo, sobre o primeiro passo aí da Operação Projeto Pronto, que é a nossa mentoria para construir projeto, que é essa aproximação da agenda de pesquisa, mas eu não vou começar por aí, não, esse vlog. Esse segundo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre o seletivo, porque é o passo anterior super necessário para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Se eu vou primeiro estudar para a prova, se eu vou primeiro fazer o projeto. Primeiro temos que entender o cronograma. Então é isso, aguarde o próximo vídeo, provavelmente vai ser mês que vem, para a gente poder ir construindo aos poucos, com leveza, que essa é a nossa promessa. E eu fico feliz de ter você aqui até o final desse vídeo e nos próximos vídeos que a gente vai construindo a minha candidatura. Torça por mim, manda mensagem aqui, porque eu tô muito animada, claro, receosa, porque, né, é um programa novo, é tudo novo, mas eu tô animada de poder compartilhar essa jornada aí com você. Se tudo der certo, ano que vem serei doutoranda na Unicamp. Até a próxima!